Adão, Adão. Sim, Senhor. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Adão. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Alabarabassuriando alabaia. Aqui está o missionário, mais uma vez, missionário Valmir Paiva, nessa segunda parte desta mensagem, parte 2. Na primeira parte eu falei sobre o homem que Deus criou do pó da terra, o boneco ali de barro, sem sentido algum, e Deus, depois de soprar nas narinas dele, aí que veio ter significado para aquele boneco de barro. Depois que Deus soprou nas narinas dele. E agora nessa segunda parte, depois dessa dádiva de Deus ter feito o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e esse homem tinha uma comunicação com Deus, um diálogo, ao virar do dia, da tarde, Deus vinha no jardim conversar com este homem chamado Adão. Mas esse homem, ele pecou contra Deus. Ele traiu Deus. Ele traiu Deus. Ele traiu o Senhor Deus, a quem o deu a vida. Ele traiu a confiança do Todo-Poderoso com o seu pecado da desobediência. E ao pecar contra o Senhor Deus, ele viu, ele entendeu que ele tinha pecado. Ele tinha desonrado o Senhor nosso Deus. E ele sabia que no fim da tarde o Senhor Deus ia vir dar a ele o boa tarde, perguntar a ele como que foi o dia que ele passou, dialogar com ele. Então, sendo assim, ele foi lá, pegou folha de figueira e costurou e cobriu-se as suas vergonhas para se esconder os seus pecados, o seu pecado. Quando Deus chegou no jardim que chamou ele, ele se escondeu de trás das árvores. Rabassurianda alabaia. Mas nesta tarde, nesse dia de hoje, eu quero falar para você que tem se escondido, tem coberto o seu pecado.
tem cobrido o seu pecado, tem coberto o seu pecado, tem se escondido dos seus erros, seus pecados, talvez contra a esposa, o esposo contra a esposa, a esposa contra o esposo, os filhos contra os pais, os liderados contra os líderes contra os liderados, contra a igreja do Senhor. E tem se escondido, tem se cobertado, cobrido o seu pecado e se escondendo de trás dos erros. Mas eu quero trazer uma notícia para você neste momento, para que você entenda que o nosso Deus, a palavra diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. Rabalabassurianda placecanda rabaia. Riblassurianda rabia labacianda rabia. Os olhos do Senhor Deus é como chama de fogo. Você pode se esconder dos erros, cobrir o seu pecado, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, dos seus líderes ou dos seus liderados. Você pode esconder, você pode cobrir o seu pecado, da sua noitada, do motel. Você pode cobrir os seus pecados, os seus erros, se esconderem. Mas de Deus, do Senhor Deus, do Criador dos céus e da terra, Rabadarabassuriandalabaia, você não pode se cobrir, tampar as suas vergonhas. Rebalabassuriandalabaia, porque o nosso Deus, os olhos dele, a palavra diz que é como chama de fogo. Se você entrar no abismo, descer o abismo, o mais baixo da terra, lá ele está. Se você descer nos mais profundos do mar, lá ele está. Se você entrar dentro de um buraco e tampar, lá ele está. Então, aonde você for praticar o seu pecado, seja na prostituição, seja no adultério, seja na fornicação, seja no roubo, seja na mentira e vários outros pecados, os olhos de Deus é como chama de fogo. Está vendo, Deus está vendo, e não tem como você escapar, como eu escapar dos olhos do Senhor. Ele está vendo tudo. Você esconde do pastor, do líder, o pastor, o líder esconde da igreja, o marido, o esposo esconde da esposa, a esposa esconde do esposo, os filhos escolhem dos pais. Mas de Deus, ninguém pode escapar. Rebalabassuriandalabaia. E a palavra diz que naquele grande dia, todos, mesmo aqueles que desceram à terra, ao pó, que morreram, vão ter que ressuscitar do pó da terra. A terra vai jogar para fora. Rebalabadarabassuriandalabaia. Rebadarabassuriandalabaia. E aí vai se apresentar as suas vergonhas, a sua nudez,
diante do juízo, diante do Todo-Poderoso. Rebalabadarabassuriandalabaia. Ribadarabassuriandalabalabaia. Rebederebecalabadarabassuriandalabaia. Não tem para onde eu correr, aonde eu esconder. Não tem para onde você se esconder. Não tem para onde você se esconder. Que Deus está vendo. Deus, o Todo-Poderoso, Ele está vendo o seu pecado, o seu erro, as suas transgressões. Rebalabalabassuriandalabaia. Ribalabaia andarabassuriandalabaia. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Arabassuriandalabaia. Rebadarabassuriandalabaia. Uma coisa aqui, para nós concluirmos essa mensagem, essa segunda parte, é que Adão, mesmo que ele pecou, ele traiu Deus, ele traiu a confiança do Senhor Deus. Ele se escondeu dos seus pecados. Ele tampou as suas vergonhas, a sua nudez. Mas ele observou, entendeu, quando Deus chegou no jardim do Éden. Ele entendeu que não poderia ficar escondido de Deus. Ele entendeu que ele tinha que se apresentar a Deus e confessar o seu pecado. Aqui eu trago uma boa nova para você não ir para o inferno com o seu pecado oculto ou seus pecados ocultos. Adão confessou diante de Deus, porque Adão reconheceu que não tinha como ele ficar oculto com o pecado diante de Deus. Então logo ele saiu de trás das árvores, como eu fiz aqui essa mensagem, essa ilustração. Como eu estou aqui ilustrando Adão tampando as suas vergonhas. Adão tampando as suas vergonhas. As suas vergonhas, Adão tampando. Por causa do pecado. Mas ele chegou diante de Deus. Entendeu que não tinha escapatória para ele. Foi melhor ele confessar ao Senhor que ele tinha pecado. Ele tinha errado, ele tinha traído Deus, ele traiu a confiança de Deus. Ele se apresentou então, dizendo: não tem jeito, não tem como eu fugir de Deus, porque os olhos dele já viam antes, ele já tinha me visto, que eu tinha pecado, que eu tinha traído ele. Então ele se apresenta e confessa que ele realmente errou, ele pecou. Então ele foi absorvido por Deus, mas ele teve que pagar as consequências. Então, muitas vezes, nós estamos pagando as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Mesmo nós confessando, tem erro que nós temos que pagar pelo pecado, pelo erro, pela transgressão.
Não tem escapatória diante de Deus. Pode ter o perdão quando for confessado os pecados diante de Deus. Tem o perdão, mas as consequências nós hão de receber sobre nós. Essa é a punição de nós mesmos, por nós mesmos. Porque nós praticou o pecado, nós mesmos teremos que pagar as consequências. Mas se nós queremos ter salvação, se nós queremos não ir para o inferno, descer ao abismo, temos que confessar a Deus, temos que confessar. Não ficar escondido atrás do pecado, do erro. Cobrindo o pecado, os pecados, os erros. Rabalabassurianda labaia. Então aqui fica essa mensagem para você. Não fica com esse pecado oculto, coberto. Não fica escondido. Por causa dos erros. É melhor nós nos apresentarmos a Deus e pedir perdão. Se for para pedir perdão, alguém temos que orar a Deus, dependendo da situação, pedir perdão e confessar os pecados. Porque senão você morrerá eternamente. Porque já está morto, longe de Deus, distante de Deus, espiritualmente falando. Mas se morrer fisicamente, essa carne morrerá para o abismo, para a escuridão. Então recebe essa mensagem. Não fica com esses pecados cobertos. Não fica escondendo desses pecados, desses erros. Rebalabadarabassuriandalabaia. Então aqui fica essa mensagem. Medita nesta mensagem. Deixa o Espírito Santo te convencer para você sair desses pecados, desses erros. Para você não perder a sua salvação, a sua vida eterna. Rebalabassuriandalabaia. Rebadarabassuriandalabaia. Ricalabassuriandalabaia. Aqui fica esta mensagem do missionário Valmir Paiva, aqui no monte, na mata, a sós com Deus. E assim eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de estar pregando essa mensagem, ilustrando Adão, fazendo essa ilustração de Adão. Então, entenda a mensagem de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, abre o coração, deixa a palavra produzir o resultado no seu coração. Para que você entenda e não vai para as profundezas, longe de Deus completamente. Que a paz do Senhor Jesus reine em suas vidas, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.